A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria muito grande estar com vocês aqui na Igreja Nova Aliança de Samambaia, igreja do pastor Marcos e da irmã Noalda. É um casal que tem um amor contagiante, né? Não é porque eu estou aqui e sou amigo do pastor Marcos, não, mas ele é assim até lá no quartel. É um cara assim de um amor prático, e isso contagia, né? É verdade, vocês devem conhecer melhor do que eu. Amados, eu gostaria que você se colocasse de pé, para que nós fizéssemos uma oração que destrava os céus, para que a palavra alcance você. Nós sabemos que Deus tem uma palavra para você essa noite aqui, você crê? Você crê que você está num lugar onde a agenda de Deus, na agenda de Deus, Ele agendou você para estar? Você poderia estar em qualquer lugar essa noite, você poderia estar em casa comendo pipoca, assistindo televisão, mas você veio dar as suas primícias ao Senhor, você veio oferecer os primeiros dias do ano de 2022, aqui na casa de Deus, dizendo: Senhor, eu quero a tua direção para este ano, eu quero uma palavra que vai me nortear neste ano de 2022, e muito mais que isso, você quer que destrave os céus sobre a sua cabeça, que Ele faça com que a sua cabeça prospere sobre os seus inimigos, sim ou não? Então é sobre isso que nós vamos falar essa noite, mas para isso, para que você não seja minado nem roubado, a palavra de Deus diz que a nossa oração tem muito poder no seu efeito. Nós vamos orar da seguinte forma, uma oração simples. Você vai dizer assim: Senhor, nessa noite, eu vou orar e você vai orar desse tipo: Senhor, fala comigo, através da palavra, através desse pastor, fala comigo, eu vim à tua casa, eu gostaria de ouvir uma palavra que vai arder o meu coração, que vai trazer uma direção para a minha vida. Você crê nessa oração, que Deus pode trazer essa palavra para você? Amém, então essa será a nossa oração agora. Vamos orar, vamos pedir para que Deus fale conosco, amém? Senhor, nessa noite, ó Deus, eu te louvo por tudo que o Senhor vai fazer, e tudo aquilo que o Senhor vai falar aqui essa noite. Essa é uma noite profética, porque as primícias são algo profético. O Senhor é um Deus que quer nortear o teu povo. O Senhor é um Deus que quer dirigir a tua igreja. O Senhor é um Deus que quer guiar, como um pastor guia o seu rebanho. Então nessa noite, ó Deus, eu oro pela tua igreja que está aqui essa noite, para que a tua palavra tenha poder em seus corações, para que a palavra entre no mais íntimo do seu ser, e que nada, absolutamente nada, venha roubá-los da palavra de Deus. Que essa palavra gere fé, que essa palavra gere sonhos, que essa palavra gere projetos, e que essa palavra gere planos nesta noite, porque este é o propósito desses dias de primícia, aonde estamos projetando, sonhando, planejando aquilo que o Senhor tem para nós, em conjunto, em sociedade com o Espírito Santo. Então eu me humilho, ó Deus, para ser um canal para a sua igreja, e te peço que através de mim, através das Escrituras, o Senhor possa falar com cada um e tocar os seus corações, e que a sua igreja saia desta noite aqui edificada pelo poder do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, pode se assentar. Bom, essa é a segunda vez que eu estou pregando. Ontem eu estava pregando também. Muitas igrejas estão fazendo esses cultos de primícia, sabe? E projetando o ano de 2022. Amados, sabe, no ano de 2020 eu preguei também em algumas igrejas que estavam projetando o ano de 2020. O que nós não esperávamos era que o ano de 2020 nos traria tantas surpresas, e foi um ano trucado, um ano difícil, e 2021 ainda foi, sabe, muitos de nós tivemos grandes perdas, perdemos pessoas que amamos, né? Nesse ano que passou, 2021, em março eu perdi a minha mãe, e depois de 30 dias perdi um cunhado para o Covid. Então eu posso chegar aqui com toda convicção e falar para você que está aí com o irmão do seu lado, que nós somos uns sobreviventes da pandemia. Só por isso já era para entrar por essas portas de braços abertos e dizendo: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem preservado a nossa vida. Sabe, e esse coração grato faz com que você entre naquilo que Deus tem para você. Deus é um Deus, amados, que Ele se aborrece com a ingratidão.
Existem algumas coisas que ferem o coração de Deus. Por exemplo, às vezes Deus ele desprende anjos, Ele dá ordem aos seus anjos para que te livre, te guarde, dá ordem aos seus anjos para que te abençoe, dá ordem aos seus anjos para que vá à sua frente, endireitando caminhos tortos. E às vezes muitos de nós, sem sabedoria, dizem bem assim: meu irmão, mas eu dei uma sorte. Não, os crentes não dão sorte, os crentes têm um Deus poderoso que vai à sua frente. Então não diga assim: eu dei sorte. Diga sempre: o Senhor meu Deus abriu o mar vermelho, o Senhor meu Deus abriu a situação, o Senhor meu Deus abriu as portas, amém? E nessa noite nós estamos aqui para ministrar uma palavra, justamente para gerar no seu coração essa visão de um sonho, né? Porque num sonho, quando você sonha algo, é aquilo que Deus coloca no seu coração, você começa a fazer projetos. E são três coisas bem diferentes: sonhos, projetos e planos. Primeiro, Deus coloca o sonho dele no seu coração. E há uma palavra da filosofia que diz bem assim, que aquele que não sonha está morto. Mas nós temos os sonhos de Deus em nossos corações. Você lembra de José do Egito? Ele não sabia o que eram aqueles sonhos. Deus deu a ele aqueles sonhos. Ele não sabia o que era. Mas hoje eu e você que temos a visão de toda a história de José do Egito, sabemos que aqueles sonhos que Deus estava colocando no seu coração eram os sonhos de Deus profético daquilo que ele iria realizar através do ministério de José. Então Deus nos coloca sonhos em nossos corações, e com os sonhos, Deus começa a trabalhar, sabe de quê? No projeto dentro de você. Você começa a projetar. A palavra projetar vem de arquitetar, projetar, visualizar isso. Você começa a visualizar aquilo que Deus... Você já visualizou aquilo que você quer que Deus faça nesse ano de 2022 na sua vida? Será que você quer casar? Será que você quer, ser ordenado? Ou será que você quer uma casa própria, um emprego, saúde? O que você quer? O que você já começou a sonhar? Deus ele quer abençoar os nossos sonhos e projetos, mas nós também precisamos ser claros diante de Deus. A Bíblia diz que nós podemos pedir, dá-se-vos-á. Batei, e abre-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Então, tudo imperativo, ele está dizendo para você fazer isso. E com esse sonho, que Deus quer dar à igreja nesses dias, é que nós precisamos entender, que Deus também vai trazer as formas, os planos, as estratégias, para você entrar naquilo que Deus tem para você. E um dos princípios fortes da palavra de Deus, para você entrar naquilo que Deus tem para você, hoje eu vou falar sobre um princípio que se chama a honra, o princípio da honra, de honrar a Deus. Eu estava fazendo o meio das ofertas lá na igreja domingo, e Deus me trouxe a seguinte palavra bem na hora. A palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Quantos já leram isso lá em Efésios? Eu posso dizer então que Deus já nos abençoou com todo tipo de bênção nas regiões celestiais, sem alterar o texto. Eu posso mudar para toda sorte, para todo tipo, sim ou não? O entendimento é o mesmo? Então a pergunta é: se Deus já me abençoou, por que eu não consigo entrar nessas bênçãos? Por que pastor Edson, se Deus já me abençoou com toda sorte, com todo tipo de bênção, por que eu passo tanta dificuldade, às vezes não entro? É porque existem chaves que movem o mundo espiritual. Diga comigo: chaves. Então, uma das chaves para que você entre no tesouro de Deus, que Ele já te abençoou nas regiões celestiais, para que você venha e materialize aqui nesse nosso mundo terreno, uma das chaves poderosas é a fé. Nós sabemos disso, porque a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador, quer dizer, recompensador dos que o buscam. Então não basta eu ter fé, eu também tenho que buscar. Então nós vamos entendendo
que há várias portas nos céus, como também há várias chaves. E você só entra naquilo que Deus tem para você, se você usar a chave certa. Se você não conhecer as chaves, você não entra no tesouro de Deus. Porque tudo isso, amados, é herança nossa. Ele nos deu tudo aquilo, lembra aquela canção? Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Então, Ele já nos abençoou nas regiões celestiais. E hoje nós vamos falar de uma chave poderosa, que é a chave da honra. E para começarmos, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no capítulo 3, de Provérbios, e aonde haverá aqui alguns conselhos, que é os conselhos de Deus para os seus filhos. Quantos são filhos de Deus? Diga amém. Você tem que ter certeza que você é um filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, ele diz: mas a todos quanto receberam e creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então nós somos filhos de Deus, porque a palavra diz que somos filhos de Deus, e nada pode mover isso, amém? Então sempre diga: eu sou um filho de Deus, porque eu criei e recebi o Senhor Jesus Cristo na minha vida, e Ele me deu o pleno poder de me tornar um filho de Deus. E aqui há alguns conselhos para os filhos de Deus, no capítulo 3 de Provérbios. Ele diz bem assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Olha, são puras chaves. É o conselho de Deus para nós. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-os ao pescoço, escreva-os na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, ou os teus caminhos, vai dar no mesmo. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo, e refrigério para os teus ossos. Versículo 9, ele diz: honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Bom, nós vemos quantos conselhos poderosos aqui. Poderia falar de um por um com você aqui, você já sairia daqui edificado, mas eu quero pegar esse princípio de honra ao Senhor. Honrar ao Senhor. O que é honra? O que seria honrar? A palavra de Deus diz: a Ele seja a glória, o louvor, a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então a palavra já diz que a Ele seja a honra. Mas o que é honra? O que é honrar? Uns poderiam dizer que honrar é respeitar, seria também. Honrar é ter em alta consideração, sim também. Mas sabe como que é honrar? Honrar, sabe aquela pessoa que você ama, que você convida ela para vir na sua casa, e você prepara uma mesa para aquela pessoa, e você prepara uma mesa daquilo que você pode dar nas suas condições, o melhor, porque você no fundo, quer honrar aquela pessoa. Honrar é uma expressão prática de amor. Sabe quando a palavra diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração, né? E Jesus acrescenta: de todo o teu entendimento.
a gente fica assim, não, eu sei que eu tenho que amar a Deus, mas a prática desse amor, ele é expressado em ações, sabe, em passos de fé, em passos de gratidão, em passos de reconhecimento. Amados, se nós estamos vivos aqui, é pela graça de Deus. Se seremos salvos, é pela graça de Deus. Um hino muito antigo, ele diz assim, que quando tu chegares no céu, e perguntarás aos irmãos, como que você chegou aqui? E o irmão responderá, foi pela graça, foi pela graça, foi pela graça. Eu e você não somos merecedores de nada, mas Deus compartilha a sua graça, porque Deus primeiramente, sabe, expressa o seu amor, nos abençoando. Em contrapartida, o que Deus espera de cada filho é gratidão, é honra, é reconhecimento, é confiança, é fé, que Deus está com você em toda e qualquer situação. Deus está no controle, Deus sempre esteve no controle, e Deus sempre estará no controle. Existe um evangelho que se prega aí, que ele não é verdadeiro. Você aceita Jesus e tudo da agora em diante a sua vida vai dar certo. Não, aceite Jesus e você vai entrar no caminho estreito, e apertado é o caminho que conduz à salvação, mas ele anda com você, ele vai junto com você. O salmista diz bem assim, como me esconderei de Deus? Se desça ao mais profundo do abismo, lá ele está. Se suba mais alto a nuvem, ele está. E quando ele diz assim, sabe, se desça ao mais profundo do abismo, é o fundo do poço. Aí você pode pensar assim, olha, pastor Edson, eu vim aqui hoje nessa primícia, mas só Deus sabe que eu estou no fundo do poço. Então eu já tenho uma boa notícia para você. Se você está no fundo do poço, isso é um bom sinal. Você parou de cair, já chegou no fundo. Amém? Amém? Pelo menos você já chegou no fundo. Mas o mais profundo dessa revelação é que se você chegou no fundo do poço, Ele chegou junto com você também. E às vezes é lá no fundo do poço que Ele olha para você e diz, e aí, vamos subir? Vamos voltar para o seu lugar, que é nas alturas. Deus usa toda e qualquer situação para nos ensinar. Deus é um pai que está interessado em levar uma noiva ornamentada e ataviada para o seu filho. Então Deus, Ele vai trabalhar conosco. Ele é Emmanuel, Deus conosco, Ele vai trabalhar conosco. Deus não está interessado em levar um monte de rebelde para o céu, para depois fazer lá passeata, greve lá no... Não, Deus não vai levar isso. Não, Deus não vai levar sindicalistas lá para o céu. Não, Deus está tratando conosco, lidando com cada um, numa esfera, no seu nível de fé. Deus é um pai zeloso e paciente. Nós esperneamos, nós reclamamos, murmuramos. Ele diz, não se enfade, filho meu, da disciplina do Senhor, porque o Senhor repreende e disciplina um filho que Ele quer bem. Então há um processo acontecendo aqui, um processo de construção. Quando Israel saiu do deserto, aquele povo foi um povo ingrato. A mentalidade daquele povo não era de honrar a Deus por tudo que Deus tinha feito. Deus usou a mão poderosa para arrancá-los do Egito. Deus trouxe 11 pragas que destruíram a economia egípcia. Acabou com aquela potência, a maior potência daquela época era o Império Egípcio, e Deus destronou tudo com as pragas, para quê? Para pôr em liberdade o seu povo, mas aquele povo tinha uma mentalidade de escravo, ele só pensava em tijolo, 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 tijolo. Você não pode entrar naquilo que Deus tem para você com uma mentalidade de escravo, de tijolo, tijolo, tijolo. Você tem que entrar, sabe, com a mentalidade de pessoas livres e gratas, que querem honrar a Deus com tudo que tem, com tudo que é, com tudo que pertence a você, porque tudo quem deu foi Deus. Ah, pastor, mas não vai eu trabalhar não para ver se eu não consigo as coisas. É verdade, irmão, tem que trabalhar mesmo, mas quem te dá a saúde? E o fôlego de vida? É seu? Na verdade, do que nós somos dono? Do que eu e você somos dono?
Não, eu sou, sabe, eu costumo, já falei isso nos outros lugares. Eu, quando completei 18 anos, eu falei, agora eu sou dono do meu nariz. Foi a primeira coisa que eu quebrei, foi o nariz. Porque você não é dono de nada. Deus, na verdade, é que é dono de tudo. E eu quero te dar uma palavra profética essa noite. Escute, Deus é o dono da oportunidade. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquela que Ele fecha também, ninguém abre. Porque Ele é Deus. Aquele povo caminhou no deserto, viram tantos milagres, tantas coisas. Mas aquele povo não sabia honrar a Deus. Era um povo ingrato. Era um povo que só reclamava. Sabe, de conduzir ali, 611 mil homens, sem contar mulheres e crianças, sem supermercado, sem shopping, num deserto, 40 anos. Aquele povo reclamava, queria água. Deus falava, Moisés, fala para que a rocha emane água. Sabe, não saiu, não foi um chafariz, não saiu, foi uma torrente de água para alimentar aquele povo todo. O povo queria comer, Deus mandava o pão todos os dias. O povo queria, sabe, não sabia o caminho, como eu e você, estamos num caminho estreito, precisamos ser guiados por Deus, mas Deus já havia guiado o seu povo durante o dia, havia uma nuvem sobre o povo, para que o sol não os consumisse, e durante a noite havia uma tocha de fogo, para que a escuridão não os fizesse tropeçar, porque isso tudo expressa o cuidado de um Deus, que é um Pai responsável. É verdade mesmo, irmão. Mas aquele povo queria carne. Sabe, o povo com a mentalidade de escravo, falou assim, quem nos dera, estivéssemos no Egito, já tinha esquecido as chicotadas, já tinha esquecido que fabricavam era tijolo, estavam pensando, sabe o que? Pepino, alho, os peixes, não viram a glória do Eterno no meio deles? Um Deus que fazia, sabe, coisas que as nações estremeciam de saber, o Deus de Israel vai no meio deles. Aí Deus, Moisés, fala para eles que amanhã todos eles vão comer carne até sair pelo nariz. E Deus fez soprar um vento e veio as cordonizes. Como não honrar um Deus? Um Deus que é provedor, um Deus que te dá capacidade, um Deus que sabe, abre as portas. Eu vi que vocês estão aqui num processo de construção, e construção, eu quero falar uma coisa para você, só faz quem tem uma palavra de Deus e tem fé, porque os dias são difíceis. Eu estou congregando na comunidade Rio de Vida, aqui na Vicente Pires, pastor Rosenildo e pastora Elza, e eles reformaram um local, um salão gigantesco, e eles pegaram todas as economias, alugaram, e quando eles começaram a reforma, veio a pandemia, fica em casa, as ovelhas sumiram, e era só culto online, no meio de uma grande reforma, que custou 600 mil reais, e ele me contando, falando, não sabemos como nós terminamos, Deus falou assim, continua, e eles terminaram a obra, devendo sim, devendo, é verdade, mas sabe de uma coisa? Foi a única igreja que eu conheci que deu um grande avanço, enquanto todo mundo parou, enquanto muitas igrejas fecharam, eles fizeram uma grande obra, uma grande reforma no auge da pandemia, porque quando Deus fala, Ele honra a sua palavra. Então, como entender o princípio da honra essa noite? Se deixar aqui, a gente transforma numa vigília, né? Porque há uma unção aqui, eu sinto uma unção essa noite, uma unção profética aqui, eu sinto assim, uma veia. Eu sinto um ambiente bom para ministrar a palavra de Deus. Deus é um Deus simples. Deus não é um Deus de complexidades. Deus não complica, nós complicamos as coisas. Deus, Ele falou bem assim, aqui no livro de 1 Samuel, Ele trouxe uma palavra dura para o sacerdote Eli. Ele diz bem assim, 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, na parte B, ele diz assim, e tu, Eli, que honra aos teus filhos, mais do que a mim, olha, e tu, Eli, que honra mais os teus filhos, do que a mim, para tu e eles, vos envergonhardes, das melhores de todas as coisas que eu tenho vos dado,
haveis desprezado. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade eu dissera que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, eu honrarei. Porém os que me desprezarem, serão desprezados. Uau, que palavra pesada. Não, não é pesada, é a pura justiça. Amém? Deus é justo, sim ou não? Por que haveríamos nós de querer só receber do Senhor, sem também não ofertar ou sacrificar algo que demonstre o nosso amor ou honra a Deus? Fique tranquilo que eu não vou tirar uma oferta, já foi tirada, viu? Pode respirar. Eu só estou ensinando um princípio. Nós queremos entrar nas coisas de Deus, mas não podemos entrar de qualquer maneira. Há uma forma de entrar na presença de Deus, sabe, com humildade, com gratidão, honrando a Deus. Ele diz aqui, honra ao Senhor, sabe, com as primícias de tua renda. Honra a Deus com a tua oferta, com a tua contribuição. Eu quero te falar uma coisa, você não ficará mais pobre nunca, porque você traz uma oferta no altar, ou traz o seu dízimo. Aos 13 anos, eu fui obrigado a ir, uma família grande, 9 irmãos, sabe que 9 irmãos é sobrevivência. Quem vem de uma família grande de 9 irmãos, sabe que é uma sobrevivência. E eu passei o tempo todo falando para o meu irmão, você vai querer o seu pão hoje? Ele falou, você sabe que eu vou querer o pão. Sabe, na vontade de querer comer 2 pães, nunca, né, é difícil, família grande. E aí, aos 13 anos eu fui ser boia fria, fui ser colhedor de morango lá em Braslândia, boia fria, carregava marmita, e a esgolepação era tão grande que você não queria nem esquentar, você comia aquilo frio mesmo, por isso que é boia fria. E é aquela, né, sabe, dificuldade, e na marmita a gente levava um bife do zoião, que é o ovo, né, e quantas vezes a marmita caía, e era justamente onde estava o ovo. A dificuldade, né? Só cai virada, nem para cair assim. Mas eu me converti naquela época em que eu era boia fria, e eu trazia a minha oferta, e eu trazia o meu dízimo, e eu, sabe, eu acreditava que uma forma de honrar a Deus é com aquilo que Ele me deu a oportunidade. Se naquele momento era a oportunidade que eu tinha, então eu queria honrar com aquilo que Deus estava trazendo à minha mão. Mas sabe, quando você é boia fria, você sonha também a alcançar outras coisas. A honra te leva ao sucesso. Porque quando você honra a Deus, Deus pode confiar coisas maiores para você. A honra está ligada diretamente à fidelidade. Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E eu indo cada vez fiel na casa de Deus, fiel nos dízimos, fiel nas ofertas. O irmão Gaspar falou bem assim, irmão Edson, por que você não estuda para concurso? Eu falei, ô Gaspar, concurso é para quem é muito inteligente, né, irmão? Eu sem saber estava me chamando de burro. E ele me deu um sorriso e falou bem assim, mas você também é muito inteligente e ainda tem o Espírito Santo com você. E ele me encorajou a estudar e fazer concurso. E o primeiro concurso que eu fiz, eu passei, que foi o concurso do Corpo de Bombeiros. Entrei recruta de tudo. E foi tantos milagres que Deus realizou, irmãos, para que eu continuasse naquela corporação. Eu não tinha dinheiro para pagar um nada consta, nunca vou esquecer isso. Eu estava lá no TJ, não tinha dinheiro para pagar o nada consta. E o menino falou, até hoje você tem que trazer, até amanhã no máximo tem que trazer esse nada consta. E eu morava lá em Braslonge, já você entende, Braslonge, longe que só. Eu falei, até eu ir em Braslândia arrumar um dinheiro e voltar aqui, o fórum vai fechar. E eu vi, sabe, uma banquinha de revista, em frente ao Buriti, e o irmão Cristino da minha igreja trabalhava lá. E eu todo constrangido, eu falei, vou lá pedir um dinheiro emprestado, mas não tinha nem como pagar. E, na verdade, eu falei assim, o senhor podia tocar no coração dele e ele me dá, porque eu não tenho. E sabe, quando eu fui chegando naquela banca de revista, ele estava trabalhando, e quando ele me viu, ficou numa alegria, me deu até lanche, rapaz. Pessoal, aí que eu fiquei feliz mesmo. Aí ele falou, o que você faz perdido por aqui? Eu falei, não, eu vim no TJ buscar o nada consta. Mas com vergonha de falar, não tenho dinheiro para pagar o nada consta.
Ele falou: você passou no concurso do bombeiro. Olha, irmão Edson, eu estou tão feliz com a sua vitória que eu vou pagar o seu nada consta. Aí eu estufei o peito com aquela coxinha na mão. Sabe, pode mesmo, Deus, é Deus que nos honra. E eu estufei o peito com aquela coxinha na mão, falei: esse é o meu Deus, meu irmão. Porque Deus, Ele sabe da minha e da sua necessidade. Deus sabe. A Bíblia diz que a palavra nem subiu à minha boca e o Senhor já conhece essa palavra. Ele já conhece. Quando você honra a Deus, Deus te honra, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. E olha que eu já passei muitos momentos difíceis na minha vida. Já tive um filho que foi acidentado, atropelado por um caminhão, e esse é outro testemunho muito longo, não dá para me contar aqui agora. Também compartilhei uma vez passada aqui com alguns de vocês, com que em 2019 eu sofri um acidente do qual eu fraturei todo o meu lado esquerdo do rosto, né? Fraturei o meu rosto, o lado esquerdo, e perdi também a minha esposa e a minha sogra nesse acidente. E como foi difícil toda a recuperação do luto, que tragédia, não há tempo da gente entrar nos detalhes aqui, mas mesmo assim, Deus me deu uma palavra, que Ele cuidaria de mim, porque até nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus está com você. Sabe, aquilo tudo que parecia uma tragédia, um estrago muito grande, mas eu permaneci fiel, honrando ao Senhor, caminhando, pregando, vim até pregar aqui, pregando em vários lugares, fui para a missão na Jocum, mas sabe, eu me sentia solitário, sabe, um homem sem uma esposa é algo muito difícil, irmãos, e eu orava: Senhor, sabe, eu não conseguiria ficar só, e Deus, na sua graça, no seu cuidado, na sua misericórdia, Deus preparou para mim, sabe, a minha esposa Mari. Fica de pé aí, Mari, uma mulher linda, uma mulher de Deus, né? E eu digo para ela, para Mari, que ela, né, vocês podem chamar ela de Mari ou de maravilhosa, vai dar no mesmo. E Mari é um presente de Deus na minha vida, é o meu presente de Deus e o meu presente hoje. Por quê? Porque Deus se importa conosco, Deus se importa com você. O caminho, ele é estreito, sim, ele é estreito para mim, é estreito para você, mas isso não quer dizer que Deus não está pronto a nos socorrer, a nos amparar, porque quando você honra a Deus, Ele não pode invalidar a sua palavra. Eu honro os que me honram, e os que me desprezam, também serão desprezados. E como Deus me honrou, me dando essa mulher, irmãos, como eu me sinto completo, assim, realizado, e eu vejo e testemunho o cuidado de Deus. Foi duro o golpe? Foi terrível? Foi. Eu quase, sabe, me desesperei, fiquei doido. Se Deus não tivesse me dado uma palavra, que foi Ele que estava no controle de todas as coisas, e que Ele ia cuidar de mim. E hoje eu vejo o cuidado de Deus. Ela está aqui do meu lado, é uma auxiliadora idônea, é uma mulher do ministério, tem também, sabe, o dom de Deus, é uma intercessora fiel, companheira, vai comigo em todos os lugares, e é a mulher que eu amo. Por que eu estou falando isso para você aqui hoje? Porque Deus se preocupa com todas as áreas das nossas vidas. Se você honrar a Deus, irmão, sabe, há um momento no culto que muita gente falta ficar endemoniado. Eu já preguei sobre finanças e percebo isso. Há um momento no culto, o camarada na hora da adoração, ele levanta a mão, ele chora, ele se alegra, mas quando vai entrar o momento da oferta, parece que o Espírito Santo sai e ele fica endemoniado. Amados, todas as vezes que você tiver a oportunidade de dar uma contribuição, de um desafio, entre com fé. Veja nas suas mãos, não, estou dando de meu dinheiro, não, diga, eu estou semeando, é uma semente, quantos aqui já semearam no reino de Deus? Eu tenho uma boa notícia para você, há uma lei que diz aqui na Bíblia, que tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher, e ainda lá no livro de Gênesis diz o seguinte, que cada semente produza segundo a sua espécie. Se você semeou na oração, vai colher intimidade com Deus. Se você semeou no estudo da palavra, vai colher sabedoria. Mas se você semeou no altar,
uma oferta financeira, um sacrifício, você vai colher semelhante à espécie. Deus vai abrir a janela dos céus para você. Por que eu estou falando isso hoje aqui? Para que você creia de todo o seu coração. Porque um dos fatores limitantes para você entrar naquilo que Deus tem para você no ano de 2022 é a incredulidade, é a incerteza, é a dúvida, é a insegurança. Com Deus ou é 8 ou é 80. E cai no chão logo e se arrebenta. Porque Deus, Ele é tremendo, irmãos. Deus espera homens e mulheres de fé, que confiam, que acreditam. Então, quando você vai honrar a Deus, tenha em mente do que é honrar. Honrar é preparar ao Senhor um banquete. Ele está dizendo aqui, eu acho interessante, aqui em Provérbios 3, eu já estou terminando, que eu quero orar por você. Eu quero só voltar no texto, que a hora que parece que aqui em Samambaia passa mais rápido. Nunca vi isso. Volta lá no capítulo 3 de Provérbios. Do que Deus está falando aqui no versículo 9? Do que Deus está querendo nos ensinar? Ele está querendo nos ensinar que a honra, ela tem um fruto. Que a honra, que aqueles que honram a Deus, jamais serão desmerecidos. Jamais. Eu e o pastor Marcos vivemos uma coisa, que é uma prova de como Deus honra. Quando nós entramos no corpo de bombeiros, todos nós estávamos fadados a ir até um posto, chamado subtenente. Então nós entramos como soldado, depois passamos no curso de cabo, depois fomos promovidos a terceiro sargento, segundo, primeiro sargento, subtenente. E subtenente talvez seria a morte da nossa carreira profissional. Porque para que nós, que somos raça ou recrutas, alcançássemos o oficialato, era preciso que mudasse uma lei federal. Muitos dos nossos amigos, do ministério polêmico, pastor, tu sabe, o pastor esse, mas o irmão ali é mais abençoado do que eu. Irmãos, Deus não tem filhos prediletos, o que existe é que existem filhos mais afim de Deus do que outros. Só abre as portas quem tem as chaves. Como é que está o seu chaveiro aí? Eu espero que tenha dado pelo menos umas 5 chaves para você hoje aqui de graça, irmão, porque a graça de Deus está aqui. São as chaves que abrem as portas do céu. Olha que chave poderosa, um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Deus está nos ensinando no caminho estreito. E o princípio da honra, você quer ser próspero no ano de 2022? O que é prosperidade? É ser suprido em todas as áreas da sua vida e ainda poder socorrer o necessitado. Porque prosperidade não é só bem material não, irmão. O que adianta bem material sem saúde? Não é verdade? O que adianta ser bem sucedido profissionalmente, mas a família arrebentada? O que adianta? Isso não é. A prosperidade de Deus é um combo completo. Completão, né? Completão. E ele ensina qual a consequência da honra, quando você honra a Deus. Ele está falando bem aqui no capítulo 3, versículo 9, ele diz bem assim: honra, filho meu, honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda. E aí vem a consequência, no versículo 10, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso fala do que? Da prosperidade da moeda da época. Ter um celeiro farto, cheio, ter vinho em abundância para poder vender, sabe, fazer girar o seu capital. Mas tudo parte daquele que é o dono do ouro e da prata, daquele que abre a porta. E se não há porta, ele faz uma. Ah, não existe a porta? Não tem problema não, eu faço uma aqui. Se é para você passar, eu faço uma porta. Ou existia caminho no Mar Vermelho? Ah, Senhor, Faraó vem atrás de nós, olha o Mar Vermelho aí, e agora nós vamos morrer. Você está olhando aí? Para de olhar, rapaz, manda o povo marchar.
diga a Israel que marche. E o que aconteceu? O Deus do impossível, o Deus da impossibilidade abriu o mar. E é isso que nós estamos aqui nesses 5 dias projetando as coisas impossíveis, chamando à existência as coisas extraordinárias. E as coisas extraordinárias acontecem na vida de pessoas que têm uma extraordinária fé, que acredita, que confia. Pode aplaudir o Senhor. Amém. Eu quero parabenizar vocês que estão aqui hoje. Amém. Por que parabenizá-los? Porque vocês são uma igreja de fé. Vocês estão aqui numa plena terça-feira. Muitos trabalharam, chegaram, vieram, sabe, correndo, às vezes nem jantou, ou nem deu tempo de se arrumar. Mas disse, eu vou à casa do Senhor porque eu tenho um negócio com Deus. Olha, escuta uma coisa que eu vou te falar. Se você tem que ter negócio, que tenha negócio com Deus. Não te passa a perna, não te dá cano. Tarda, mas não falha. Porque as coisas também é no tempo dele. Por quê? Porque ele é Deus, né? Mas ele é fiel. Fiel é o guarda que te guarda. Porque ele não dormirá. O guarda que te guarda. Você pode navegar algumas tempestades igual eu naveguei. Mas sabe, ele vai estar com você nos momentos difíceis, nos momentos bons, nos momentos de vitória, porque ele é e tem prazer em ser o seu Deus. Amém. Então nessa noite eu gostaria de orar por você. Eu convido você a se colocar de pé, né? O tempo não nos permite avançar mais ainda. E eu acredito que você entendeu essa noite esse princípio da honra. Uma das coisas mais fortes da honra é o reconhecimento. Você consegue reconhecer Deus na sua vida? Você consegue dar uma olhada no retrovisor e ver o seu passado e tudo aquilo que Deus já fez hoje na sua vida? Você consegue ver isso? Eu consigo olhar para trás. E o pastor Nildo falou uma coisa muito interessante lá na igreja, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Se você tiver que voltar no passado, só volte por 2 condições. Uma, para agradecer. Se você tem que olhar para o seu passado, olhe para agradecer aonde você está hoje. Ou então, volte para aprender alguma coisa. Mas ficar preso lá, não faz sentido mais nenhum. Porque as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. É um novo tempo na sua vida. E eu quero orar por você. Se você nessa noite quer entrar em coisas grandes, e acredita nessas coisas grandes, mas principalmente se você quer receber um sonho de Deus, através de uma oração profética, sai do seu lugar, vem até aqui na frente, eu vou fazer uma oração especial para que Deus coloque no seu coração os sonhos de Deus para a sua vida. Pode vir, venha você que quer receber essa oração, para que o ano de 2022, você seja livre de tudo aquilo. Pode vir, venha com fé, pode chegar mais, irmãos, pode chegar mais, pode chegar mais. Olhe para mim, olhe para mim. Qual é o seu projeto para 2022? O que você quer alcançar? O que você quer alcançar? A palavra de Deus diz que não há impossível para Deus em suas promessas. Quando todos diziam que era impossível a gente alcançar o oficialato, até os oficiais não acreditavam que a gente chegava. Mas a Bíblia diz que em todas as promessas de Deus está o sim. Deus pode fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando. Deus pode fazer muito mais. Agora o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, pastor, por que vem na frente para orar? É para provocar a sua fé. Porque se você não é capaz de levantar do seu lugar e vir na frente para receber uma oração, como que você vai entrar naquilo que Deus tem para você? Então toda vez que alguém te chamar para frente para receber uma oração, venha logo correndo.
Seja o primeiro. Seja o primeiro. Isso nós temos que ser, sabe? Há uma diferença de gana para ganância. Ganância é querer tudo para si. Gana é desejo de vencer. Você sabia que muitas dessas pessoas que vão nesses shows do mundo, eles chegam 2 dias antes para ter esse lugar aqui, onde está o irmão aqui, bem na frente, para um cantor que nem vai dar bola para ele. Toda vez que te chamar para vir na frente, venha num pulo, dá logo um pulo na cadeira e um glória a Deus, e diga: é hoje, é hoje, é hoje que vai ser escrita uma nova história na minha vida, que vai mudar, que Deus vai fazer, porque Deus é um Deus que faz, Deus é o Deus criador de todas as coisas, Ele tem prazer de criar. Você crê nisso? Então deixe que o sonho de Deus entre no seu coração, aquilo que Deus tem para você esse ano. Não sei o que é, mas eu creio que Ele está subindo no seu coração. Feche os seus olhos agora e comece a visualizar. Visualizar. Comece a visualizar no teu espírito. Se é um emprego, se veja trabalhando naquele emprego. Se é uma casa nova, se veja agora dentro daquela casa com os braços abertos, agradecendo a Deus pela casa de Deus. Se é um casamento, então visualize, sabe, o esposo, a esposa que tem no sonho do teu coração. Veja detalhes, cabelo, tudo, veja. Porque Deus é um Deus que realiza Rabachandaramanai. Deus é um Deus que responde a oração. Talvez você veja aqui e diga: pastor, meu maior sonho é ser curado. Então se veja nessa noite curado para a glória de Deus.